disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido com ela, e ele comeu. Podemos dizer amém? Muito bem, irmãos. Graças a Deus, né? Uma noite na presença do Senhor. Acabamos de ler um texto muito conhecido aqui, já lemos ele aqui muitas vezes, já explicamos algumas vezes, e quero falar um pouquinho com os irmãos aqui nessa noite sobre o início, a origem, né, da queda do homem, de uma vida, a origem de uma vida de desastre, uma vida de mazelas que o homem adquiriu quando desprezou a palavra de Deus. Porque nós acreditamos num Deus, ou no Deus que fala, né? Como nós já podemos aqui nessa noite ouvir os louvores, os testemunhos e a palavra que foi lida, devocional, os testemunhos que os irmãos deram, né? E também nós podemos pensar durante todo o período que nós estamos na igreja, quantas vezes nós já ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. A Bíblia diz em Amós 3:8, vamos projetar aqui, fazendo favor, para a gente ler esse texto, Amós 3:8, porque nós servimos o Deus que fala conosco. Não é um Deus inanimado, né? Como eu já tenho falado aqui para os irmãos, é o Deus que fala. Então, olha o que diz a Bíblia: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então Deus fala. Esse texto aí que diz que o leão rugiu, em outra tradução fala rugiu o leão, fala exatamente da ira de Jesus, do Filho, a ira do leão que vai ser derramada durante o período da grande tribulação, por ocasião da abertura dos selos, dos 7 selos que começam a ser narrados no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Capítulo 5 é a abertura, começa a falar sobre o selo, que ninguém era digno de abrir o livro selado. No capítulo 6 começa Jesus abrindo o livro selado, por isso fala rugiu o leão, porque os selos representa a ira do leão. As taças que a Bíblia fala lá em Apocalipse representa a ira do ancião de dias, que é o Pai. E esse texto de Amós diz que ele fala. Se ele fala, então nós precisamos estar atentos a dar ouvidos, a praticar aquilo que ele fala, como ele tem falado nessa noite. A Bíblia nos revela o Deus que fala. Agora, quando nós ouvimos e não praticamos, significa que nós não escutamos, não demos ouvido àquilo que foi falado, né? Então nós percebemos aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o começo da tragédia da vida humana. Como aconteceu isso? É notório, quando nós começamos a ler as Escrituras, que esse início da tragédia, ele se dá por ocasião da desobediência à palavra de Deus que foi falada. Ora, é muito simples a gente perceber, né? As etapas da vida de uma pessoa que acaba culminando a uma tragédia. Essas etapas que levam uma pessoa à tragédia,
elas são precedidas ou compostas por uma série de acontecimentos. Vocês já ouviram a explicação que os especialistas em aeronáutica, em aviação dão de um acidente aeronáutico? Ele diz que não é um erro apenas que leva uma aeronave a se envolver no acidente, mas uma série. São muitos erros que acabam acontecendo e levam a aeronave à queda ou a um acidente. Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Não sei se os irmãos observaram o versículo do capítulo 3 do livro do Gênesis. A gente percebe que o versículo 6 diz: quando a mulher viu. O que significa ver? Concupiscência dos olhos, desejo exacerbado por aquilo que se vê. Ela viu que a árvore era boa para alimento, concupiscência da carne, desejo exacerbado por alguma coisa, e agradável aos olhos, né? Aqui está inserido nesse versículo as três coisas principais que levaram o homem, né, o começo, o início da tragédia da vida humana: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Porque ela ainda diz aqui que também era uma árvore desejada para fazer alguém sábio, soberba da vida. Então, esses três fatores foram preponderantes para que o homem pudesse cair e acontecesse a maior tragédia da vida do ser humano. A maior tragédia da vida do ser humano, irmãos, não é o câncer, não é a AIDS, não é o coronavírus ou a Covid, né? Não é as enfermidades que estão assolando, não é as tragédias climáticas, os cataclismos que acontecem na natureza, mas tudo isso que eu citei, que eu mencionei, é fruto dessa maior tragédia que já aconteceu no dia em que o homem, ele desprezou a palavra de Deus e não deu ouvidos àquilo que Deus orientou. E a serpente, que os especialistas em judaísmo e os rabinos judaicos dizem que ela tinha pernas, né? Nós não sabemos porque a Bíblia não podemos bater o martelo, porque a Bíblia não dá um detalhe, a Bíblia não revela isso, mas ela dá algumas pistas também, que provavelmente essa serpente ela andava, pelo que a gente percebe aqui. Então a Bíblia diz que a serpente era mais astuta, na minha tradução, mais sutil do que qualquer outro animal. Os irmãos já pararam para pensar por quê? Eu expliquei aqui uma vez para os irmãos. Por que esse animal era mais astuto do que os outros? Mais sagaz? Porque a Bíblia mostra, se não vamos dar uma olhada, se não vejamos o versículo 14. Olha aqui. O versículo 14 do capítulo 3 vai dar uma explicação, pelo menos uma pista também, do porquê a serpente ela era mais sagaz, mais astuta. E o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. É porque a serpente era o único animal que ela trafegava entre os animais domésticos e os animais selváticos ou selvagens. Era o único. Os outros não tinham esse acesso. Então, quando Satanás escolhe um animal para ele usar, para poder colocar em prática o seu propósito, que começou lá em cima, antes da queda ainda, e ele ainda continua com esse propósito, com esse projeto até hoje, ele escolheu justamente a serpente. Porque ele não vai escolhendo qualquer coisa. Ele sabe, irmãos, ele observa a nossa vida, e ele sabe exatamente aonde ele tem que tocar na nossa vida. Ponto nevrálgico, né? Ele sabe aonde que nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, que são as nossas fragilidades. E o Satanás vai usar essa serpente. A serpente começa um diálogo. Certamente um demônio deve ter se incorporado na serpente, porque serpente não fala, e nesse momento aqui a serpente está falando. Isso nos dá a pressupor que um demônio está incorporado. Aqui está acontecendo a primeira sessão espírita, né, da humanidade, e o demônio começa a ter um diálogo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui: a serpente sendo usada por Satanás,
Então Satanás lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Do capítulo 3, do 1 ao 3, nós vamos perceber a serpente lançando dúvidas na palavra de Deus. O irmão sabe que uma das coisas que tem levado muitas pessoas a se afastarem do Evangelho, a se afastarem da fé em Cristo e apostatarem, é a dúvida que vem no coração delas sobre a veracidade das Escrituras. Você pode falar com alguém aí, talvez até já frequentou a igreja, alguém que você... Irmãos, eu ainda não consigo entender como que até hoje não aconteceu um acidente grave aqui nessa avenida ainda. Animais já foram mortos aqui, né? Atropelados. Ainda não aconteceu com uma pessoa. Porque se uma pessoa for atropelada numa velocidade dessa daí, os irmãos vão ver a tragédia, né? Aí talvez as autoridades acordem e comecem a colocar aqui um radar, talvez, quem sabe um quebra-mola, né? Radares de velocidade, porque, irmãos, está passando todos os limites, né? Já passou. Mas voltando aqui, quando alguém duvida da veracidade das Escrituras, no coração dele começa a nascer essa dúvida, ele está muito próximo dele se afastar. Eu já conversei com pessoas, irmãos, que disseram para mim, eu não acredito mais na Bíblia. Eu não acredito mais nem em Deus. Eu conversei com uma pessoa aqui em Colina uma vez, de fora, né? Que ele falou para mim, que foi pastor em várias igrejas, que ele não acreditava mais. Ele falou, eu ainda estou acreditando em Deus, por enquanto. Mas na Bíblia eu não acredito mais. E a minha família não acredita nem em Deus mais. Ele disse. E a gente pode pensar o seguinte, essa pessoa é muito errada, né? Mas faz uma análise, senta com aquela pessoa e pergunta para ela por que ela chegou nessa situação. Porque tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. Por que aconteceu isso? Por que essa pessoa não acredita mais? Nós temos uma tendência de dizer, essa pessoa aí está por fora. Mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa levou essa pessoa a isso. E aqui no caso, entre esse diálogo da serpente com a mulher, ela começou a ter dúvidas se realmente aquela palavra que Deus tinha dito para ela, para eles, que eles morreriam, se isso era verdade. Se realmente era verdade. Porque Deus havia dito, no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Olha o que Deus disse. Mas a serpente começa a colocar isso em xeque. E vai dizer, não, vocês não vão morrer. Isso aí não, chamou Deus de mentiroso, né? Deus abomina a mentira e Deus não mente. E disse assim, certamente vocês não vão morrer. E a mulher ainda disse assim, olha, Deus disse que nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, que certamente não era essa árvore aqui, porque no meio do jardim estava a árvore da vida, e ao lado dessa estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela disse assim, Deus falou para a gente não tocar também. Isso não está na palavra de Deus. Isso aqui é um acréscimo, que começou lá no Éden também. Quando você vê alguém acrescentando alguma coisa que a Bíblia não diz, você pode ter certeza que isso tem um princípio lá no Éden. A Bíblia não diz isso, mas as pessoas estão dizendo que sim. A Bíblia não diz certa coisa e as pessoas estão dizendo, olha, isso é verdade. Quando você já leu na Bíblia, irmãos, está escrito na Bíblia que uma pessoa pode viver uma vida dissoluta, pode viver casado com uma pessoa do mesmo sexo, pode adotar crianças ou fazer uma barriga de aluguel, pode debochar das coisas de Deus, pode profanar as coisas de Deus e depois ainda vai se salvo. Está escrito isso na Bíblia? Mas as pessoas estão dizendo que está. Isso é um acréscimo do que a Bíblia não diz. Isso não está nas Escrituras, pelo contrário, as Escrituras diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Ok? Então a primeira coisa, Satanás lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Os irmãos sabem por que eles fazem isso? Porque não tem lei aqui em Colina. Porque uma cidade que tem lei não acontece isso. Eu conheço cidades aí, né, pessoas até falaram, que as autoridades estão de olho nisso daí.
Irmãos, você sabia que existe uma lei? Estou abrindo um parênteses aqui. Se eu passar aqui na igreja com esse microfone, ou no momento do louvor ou da pregação, de 90 decibéis, eles lacram a igreja. Eles têm autoridade para isso. Os irmãos acham que esse barulho aí passa de 90 ou não? Isso daí, nenhum tímpano do ser humano está preparado para um barulho desse daí. Então nós estamos vivendo dias terríveis, sombrios. Segunda coisa que eu percebo que Satanás faz e que também conduz as pessoas à queda, pode conduzir as pessoas, é que Satanás conclui a sua fala rejeitando a palavra de Deus. Ele não só vai colocar em xeque o que Deus fala, ele também faz com que a pessoa ela rejeite a palavra de Deus. Isso daí é o estado de apostasia. Quando você ouve uma pessoa dizer, eu não acredito nisso, eu rejeito, eu não acredito mais na Bíblia, eu acho que não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que não, a pessoa está dizendo que sim. Isso é uma rejeição à palavra de Deus, e a gente pode ver isso no capítulo 3, os versículos 4 e 5, diz assim, ó: e a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Está rejeitando aquilo que Deus havia dito. Quantas pessoas hoje, nesse momento agora, estão rejeitando o que as Escrituras revelam? A Bíblia diz, Jesus vai voltar, as pessoas não creem. A Bíblia diz, não matarás, as pessoas rejeitam. A Bíblia diz que nós temos que ter uma vida pautada naquilo que a Bíblia revela, para que nós possamos ter comunhão com o Deus da Bíblia. Eles rejeitam. Então, irmãos, é exatamente isso que vai levando, são fatores que vão levando as pessoas a se afastar de Deus. Mais uma coisa que eu percebo está no versículo 6. Adão e Eva, além de ter lançado dúvidas sobre a palavra de Deus, além de também ter rejeitado a palavra de Deus, o versículo 6, a Bíblia nos mostra que eles deram ouvidos ao diabo. Olha o versículo 6, diz assim, ó: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido, e ele comeu com ela. Tem pessoas que pensam que Adão, nesse momento, estava longe, e depois que ele vai se encontrar com Eva, e que ela vai falar, ó, comi do fruto, está aqui, mas ele estava junto com ela nesse momento, quando ela comeu. Os dois erraram, mas a Bíblia vai cobrar de Adão, lá no Novo Testamento, porque ele era o líder. E a Bíblia diz, Adão não foi enganado. Paulo diz isso, né, a Timóteo? Adão não foi enganado. Então significa que a responsabilidade era dele. Eles não ouviram a voz de Deus, rejeitaram, mas deram ouvido à voz do diabo. Sabe o que diz lá em Tiago? A Bíblia diz lá em Tiago, diz assim, ó, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o problema é que às vezes estamos resistindo a Deus, né, e dando ouvidos ao diabo. Isso é um grande problema que tem levado as pessoas à morte. Vamos ler um texto em Romanos 5 e 10. É difícil, irmãos, até de pregar, viu? Você perde o raciocínio. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando nós desobedecemos a Deus, como aconteceu com Adão e Eva, e nós pecamos, ou pecar significa errar o alvo, transgredir a lei de Deus, nesse momento nasce uma inimizade com Deus, entre o homem e Deus, para ser reconciliado somente através de Jesus. Não há como alguém ser reconciliado, por isso que eu digo aos irmãos, que não adianta as pessoas ficarem dizendo, virou estrelinha, né? Já está no céu, o céu está em festa. Será que essas pessoas se reconciliaram com Deus? Houve tempo hábil para isso? Pessoas que ficaram durante toda a sua vida transgredindo a lei de Deus, rejeitando a palavra de Deus, dando ouvido ao diabo,
profanando as coisas de Deus, e chega no último momento no leito de morte, e aí? É razoável que eu diga assim, não, essa pessoa está salva, já está com Deus. E aí acontecem debates intermináveis, né? Porque as pessoas começam a dizer, não julgueis, Deus é amor, não julgueis, não podemos julgar. Só que não, a Bíblia nos dá autoridade, a Bíblia nos dá direções, pistas, para nós sabermos. Nós não podemos bater o martelo e dizer, ó, foi para o inferno ou foi para o céu. Mas a Bíblia nos mostra o caminho que deve ser seguido, que o Danilo chamou aqui de caminho estreito, porque a Bíblia fala caminho estreito. Esse caminho conduz o homem à vida eterna, e Jesus disse que poucos são aqueles que entram por esse caminho estreito, que conduz à vida eterna. O caminho largo é mais fácil, é muito mais fácil. Irmãos, quero dizer para nós todos aqui nessa noite, que nós nunca venhamos a rejeitar a palavra de Deus, que nós possamos dar ouvidos. Os irmãos já perceberam que todo o finalzinho das parábolas de Mateus capítulo 13, e das 7 parábolas que estão lá, e também das 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, no final está escrito assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa que eu não posso deixar de ouvir a palavra de Deus, deixar de dar crédito à palavra de Deus. A Bíblia diz, quem deu crédito à nossa pregação? Então, irmãos, a Bíblia ainda diz assim, quando o Filho do Homem, Jesus falando, vier, por acaso, achará fé na terra? Porque nós estamos vivendo dias terríveis. A irmã Eliane falou aqui, ó, que a pessoa às vezes quando fica doente, isso é inerente ao ser humano, a gente fica mais propenso a se aproximar de Deus, estar próximo dele, pedir misericórdia. Quando ele estava lá no hospital, a todo momento eu falava, Senhor, perdoa as minhas faltas, a todo momento, porque eu já tinha entregado a minha vida na mão do Senhor, porque o que eu estava mais preocupado não era morrer, o que eu estava mais preocupado é que eu estava pensando na irmã Roberta em casa, porque eu estava dizendo, Senhor, recebe a minha alma, se o Senhor for me levar agora, recebe a minha alma, recebe o meu espírito, porque irmãos, nós temos que ter essa esperança, se for de Covid ou não for, se for de outra coisa, vai chegar esse momento, e vai chegar o momento do arrebatamento da igreja. O homem e a mulher caíram num lugar esplêndido, que nós não temos adjetivos aqui, para poder falar, ou dar uma visão correta do que era o jardim do Éden, a biosfera, o local de alegria, o local de felicidade que eles viviam. Mesmo assim, eles ainda não estavam satisfeitos, eles ainda deram ouvido ao que o diabo falou. Quantas pessoas, irmãos, nesse momento, estão dando ouvidos àquilo que o diabo está colocando no ouvido deles? Os irmãos acham que o que aconteceu essa semana aqui em Colina, né, um homicídio, triplo homicídio aqui, uma chacina, os irmãos acham que isso é coisa natural? Isso deve ter o dedo de Satanás num negócio desse. Com certeza ele trabalhou na mente desse homem, para que ele pudesse fazer isso, e ele deu ouvidos à voz de Satanás. Talvez ele já até ouviu a palavra de Deus algum dia, mas será que ele deu ouvido? Quantas vezes nós temos pregado aqui em Colina, as pessoas que ouvem nas redes sociais, aqui, né, os estudos que nós tivemos, ensinando, mostrando, mas é muito mais fácil às vezes dar ouvido à voz de Satanás, porque há 3 coisas na vida do ser humano, que o ser humano almeja, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Nós perseguimos isso a todo momento, e a Bíblia nos ensina que nós temos que subjugar essas 3 coisas, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, e aquilo que nós sentimos de desejo. Isso é muito difícil, por isso que Jesus, na sua sabedoria infinita, ele disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é difícil, negar o nosso ego, subjugar o nosso ego. Tome a sua cruz e siga-me, seguir os passos dele a cada dia. Então, irmãos, eu dei aqui um panorama para os irmãos, o começo, né, da tragédia da vida humana, e hoje nós estamos vivendo um período que essa tragédia ela está tão
tão explícita que eu estou dizendo para os irmãos, a gente liga a TV, redes sociais, nós estamos vendo a dificuldade que está a viver nesse mundo. Para os cristãos, está muito difícil. Momentos, né, nós estamos vendo inversão de valores assim, ó, as coisas terríveis. Quando acontece uma tragédia, como aconteceu aquela lá em Santa Catarina, agora também, outra chacina, pessoas foram mortas, crianças foram decapitadas. Existem emissoras de TV que dão pouca ênfase nisso. Mas como aconteceu agora aqui, essa semana também, foram mortos 24 bandidos lá no Rio de Janeiro, eles estão falando isso a todo momento. Vão investigar. Até o Supremo Tribunal Federal se posicionou. Vamos investigar a polícia, vamos investigar as autoridades, porque é uma inversão de valores. Aquilo que é bom é colocado como ruim, aquilo que é ruim é colocado como bom, como está em Isaías 5:20. Então nós estamos chegando a um período de muita perseguição para a igreja, muita dificuldade. O mundo odeia a igreja e nós temos que continuar pregando, mostrando essa palavra, mostrando a direção. Aquilo que está revelado na Bíblia não pode ser mudado. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Mas para ser salvo, precisa acreditar, dar ouvidos à voz de Deus e praticar o que está na palavra de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus.